Cheguei. Boa tarde a todos. Com a câmera suja. SMR. Ah, agora melhorou. Transmitir ao vivo no LinkedIn. Ao vivo no Instagram. Cheguei atrasada. Descabelada. Hoje tá demais. Boa tarde pro pessoal do LinkedIn. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, minha gente? Tava fazendo almoço. Yara, Lu, sejam bem-vindos. Fazendo almoço, arrumando lancheira do filho que vai pra colônia de férias. Saudades também, Yara. Dando tudo certo, né, gente? Ai, tava conversando com quem, não se sabe. Essa criança. Não sei pra quem que puxou. Sou eu. Conversa com todo mundo ele tem assunto. Ai. Vamos lá. Vamos falar de estrutura de cargos e salários hoje. Estrutura mínima. Vamos falar do básico. Vocês estão vendo que nessa temporada a gente está falando do básico, né? Para quem está no momento da estruturação aí da sua startup, excelente conteúdo. Que aí vocês conseguem partir realmente de uma estrutura já bem organizada, sem muita queima de caixa, sem muita verba, sem muito orçamento, mas com organização se faz tudo, sabe? Então esse é o nosso objetivo nessa temporada. RH não é um negócio complexo de se fazer. Complexas são as pessoas. Essas são as complexas, né? Então a gente consegue ter excelentes resultados. Gente, eu não sei se eu tô no LinkedIn. Será que eu tô? Porque não tá aparecendo pra mim no LinkedIn. Será que eu botei o evento certo? Eu também. Tô com medo de fechar e não conseguir mais abrir. Pronto. O que você quer, meu amor? A Ju chegou? Ainda não. Você tá pronto? Tô. Não sei se eu botei o evento certo no LinkedIn. Dia 29 era essa opção que tinha, mas eu acho que sim. Espero que sim. Tá meio estranho. Deixa eu ver aqui. Ele tá assim, começa em breve pra mim no LinkedIn. Será que eu saio e entro de novo? Com medo de sair e entrar de novo e dar algum problema. Eu acho que tá certo. Vamos lá. Aqui tá dando em andamento, mas daí quando eu abro... Esquisito. Vamos lá, qualquer coisa depois eu compartilho esse conteúdo também no LinkedIn, pra quem ficou sem, tá? Vamos fazer funcionar. E aí quando a gente fala em estrutura mínima de cargos e salários, tá muito conectado com o que eu falei na semana passada sobre a importância de ter job description, que eu acho que foi no dia que a gente falou de feedback. Eu falei, não dá para dar um feedback para um funcionário sem ele ter clareza do que ele deveria estar entregando, sem ele ter clareza do que ele deveria estar fazendo. E como é que ele vai ter clareza? Com o job description, que é a descrição do cargo, que fala lá as responsabilidades, quais são os comportamentos esperados daquela posição, quais são os pré-requisitos, os conhecimentos, conhecimento em software, em linguagem de programação, para quem é de tecnologia. Então não tem como fazer cargos e salários sem ter isso é estrutura mínima. O mínimo é job description para todos os cargos em todas as áreas, com esse detalhamento que eu comentei com vocês, tá? Isso já é o mínimo. Qual é o problema de startup, principalmente das early stages, das que estão no início, estágio inicial ali de formação da startup? Parece que essa transmissão não está aparecendo no LinkedIn. Ó, ele falou para eu encerrar a transmissão e começar uma nova. Vamos tentar. Segura aí, gente.
Transmissão ao vivo. Eu vi que tava esquisito. Ó, já não tem mais o evento. Acho que LinkedIn perdemos hoje. Tudo bem, a gente faz aqui e depois eu replico lá no LinkedIn. Então, gente, o nosso desafio de começar é escrever esses cargos. E aí o problema das early stages é que os funcionários acumulam várias funções. Quem é RH, cuida do RH, cuida do financeiro, cuida do jurídico, tudo que não é uma operação, o RH cuida. Ou às vezes é o financeiro. A pessoa ela é da área financeira, mas ela cuida de RH, ela cuida de jurídico, ela cuida de, sabe, tudo que não é operação. E daí como é que tu vai construir um job description que tem tantas responsabilidades de áreas, de sub-áreas diferentes, e que acabam tendo impacto no dia a dia do funcionário, né? E aí eu acho que o ideal é ter um acordo sobre isso. Então tu pode ter uma vaga que vai se chamar administrativo financeiro e que vai englobar RH, financeiro, jurídico, entenderam? Então tem soluções para isso. E a partir daí vocês conseguem definir níveis de senioridade. Porque qual é o outro problema de startup? Todo mundo é head. Tu entra na empresa, todo mundo é head. A função anterior da pessoa era estagiário, mas agora ela é head. Vocês entenderam? E daí qual é o problema pro profissional? Dele assumir um cargo de head, C-level, diretor, manager of something, gerente do não sei o que, numa operação de startup. Se eventualmente ele sair de startup, Gustavo e Felipe, sejam muito bem-vindos. Se eventualmente esse cara sair da startup, ele não vai conseguir se recolocar numa vaga similar a esse cargo em outra empresa, sendo que ele não tem a bagagem, a experiência, as horas de voo daquele cargo. E daí no LinkedIn dele tá escrito lá, Head of Something. Boa tarde, Fê, seja bem-vindo. Head of Technology, Head of Engineering, Head of Customer Success, né, da área de Customer Success. Esse cara não vai conseguir se recolocar nesse mesmo nível de senioridade e possivelmente com um salário realmente de head, ou de diretor, ou de um cargo de C-level. Vini, seja muito bem-vindo. Esse cara não vai conseguir se recolocar nessa posição. Essa é a realidade. E aí ele não vai nem ser chamado para os processos seletivos. Porque a pessoa que está realmente procurando um head vai bater o olho no perfil dele e vai ver, esse cara aqui não é head. Foi head de startup, que é a mesma coisa que o CEO de MEI, que virou um meme já. Tu é a única pessoa na empresa. A empresa é tu. Tu presta serviços. E aí tu é CEO da empresa? Não. Tu é consultor, por exemplo, né? Então, não evitem. Eu sei que massageia o ego. Ter um cargo de head of something. Massageia o ego. Mas não ajuda. Só atrapalha, na verdade. Porque daí, para as posições de head que tu for abordado, a pessoa vai ver que tu não tem experiência. E para funções de analista, que daí tu poderia se recolocar, não vão te chamar porque tá aparecendo head nas palavras-chave. Nos critérios, nas palavras-chave, e o teu último cargo aparece como head. Aí o recrutador olha e pensa assim, por que eu vou chamar esse cara aqui, que é head, para uma vaga de analista? E aí, na verdade, tu é um analista. Pela experiência, pela bagagem, pelas coisas que tu fez, pelo tempo que tu tem atuando naquela função, tu é analista mesmo. Tu era um analista de startup, o que é o head? É o cabeça da área. Se tu é o único analista, tu é o cabeça da área, o que não quer dizer que tu tenha senioridade tanto quanto um head que se assimila a um diretor, a um gerente sênior. As responsabilidades são muito maiores, a autonomia é muito maior, né? Então, a gente vai começar por aí. Usem níveis simples. Júnior, pleno, sênior, com base no escopo e no nível de autonomia que essa pessoa tem. O que o júnior faz? Ele só executa as coisas que indicam para ele que ele tem que fazer.
O pleno, ele executa, mas ele já começa a dar recomendações de como é que aquele processo que eu faço pode ser melhor. Bom dia, Vini, seja bem-vindo. Como é que aquele processo que eu faço pode ser melhor? Ele não tem autonomia para mudar completamente o processo, mas ele já tem um pouco de independência ali para algumas coisas ajustar. O sênior, ele muda o próprio processo dele sem grandes aprovações. No máximo uma validação. Vou fazer isso, tá? Ao invés de posso fazer isso? Então ele faz o trabalho e além dele fazer o trabalho dele, mudar o processo, pensar em melhorias, ele também treina pessoas ou mais novas na empresa ou de menor senioridade. Ele treina os júniores, ele treina os plenos. Então o sênior ele tem um papel super protagonista no desenvolvimento do time. Então, com base no escopo e na autonomia, a gente vai usar esses níveis simples. E aí vocês vão estabelecer umas faixas salariais. De 2 a 5 mil é júnior. De 5 a 7 mil, pleno. De 7 a 9 mil, sênior, por exemplo, tá? Tô dando aqui um exemplo hipotético. Então, a gente vai usar níveis simples e a gente vai estabelecer dentro daquela função os salários. Mari, mas é que tem um júnior que ganha 5 e tem outro júnior que ganha 6. Não tem problema. Quando são poucas pessoas, qual é a diferença do que ganha 5 para o que ganha 6? O que ganha 6 já está há mais tempo na empresa, já está 1 ano na empresa, já recebeu uma promoção. Recebeu 2 promoções de R$500, bateu 6 mil, por exemplo, né? Não lembro se eram essas faixas que eu estava usando, vocês entenderam o exemplo. Então, pode ser, não tem problema. Não fiquem estratificando muito os níveis de senioridade. Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, Júnior 4. Não precisa, ainda mais quando o time é pequeno. Quando tem só uma pessoa naquela posição e tu não tem certeza a respeito do nível de senioridade, não bota nada. Não bota nada. Porque ele não tem o problema a necessidade legal de ter júnior, pleno, sênior, 1, 2, 3, é não haver equiparação salarial. A pessoa dizer assim, mas eu era pleno e ganhava 6 mil e fazia o mesmo trabalho do sênior que ganhava 12. E aí o cara vai lá e pede equiparação salarial. Entendeu? Beleza, Ju, já te atendo. Segunda dica. Pesquise benchmarks em startups similares e ajustadas à realidade do caixa. Isso aqui é a maior dificuldade que quem trabalha em startup tem. Não tem pesquisa salarial hoje no Brasil que atenda plenamente as necessidades, o escopo, o cenário que as startups têm. Aí a gente tem algumas consultorias que fazem algo mais próximo. Tem uma que eu super recomendo, que é a Foxtech, que é especializada em tecnologia, e as pesquisas salariais deles têm o valor do CLT e o valor do PJ. Bem bom, para dar uma referência. Um PJ que não tem benefícios, que também tem essa questão. Tem muita empresa que oferece benefícios mesmo para os funcionários que são prestadores de serviço, que são os PJs. Mas quando não oferece nada, PJ puro, só o valor do salário, pagamento mensal, daí tem diferença de salário, para a pessoa avaliar e ver o que é mais benéfico para ela. Até para a empresa ser mais competitiva quando ela fizer ofertas, né? Então, tentem usar grupos de WhatsApp, de RH, por exemplo, para buscar benchmark. Benchmark é a referência do mercado. Eu faço uma pesquisa, vejo quanto que as outras empresas estão pagando e a partir dali eu consigo adequar os salários dos meus cargos ao mercado. Porque a gente tem equidade de duas formas. Equidade interna, que foi a primeira que eu falei, júnior, pleno, sênior, explicar bem direitinho quais são as diferenças de responsabilidade, de autonomia, de experiência entre o júnior, o pleno e o sênior. E aí tem a equidade com o mercado, para que a empresa seja competitiva quando ela for fazer processo seletivo. Nesse caso, não tem pesquisa que nos ajude. Tem que ser ajustado à realidade do caixa, tá? Terceiro ponto para a gente encerrar, que eu tenho que atender meu filho aqui. Transparência gera confiança. Então, comuniquem a lógica dos cargos e salários. Aqui na Ancover a gente fez, primeiro no Google Sites, e agora a gente está usando o Notion, uma página que se chama Portal de Cargos,
Aí tem lá todos os cargos, a área e um Google Docs, o link do Google Docs onde tem o job description da posição. Melhor coisa. E aí lá no início da página uma introdução simples explicando como é que funcionam os job descriptions, quais são as diferenças. Aí dentro do arquivo tem as diferenças do júnior, pleno, sênior, especialista e coordenador, que são os níveis hierárquicos daquele cargo. Diferenças em responsabilidade, autonomia e experiência. Tá tudo lá, gente. Claro como água. Então as pessoas sabem muito bem por que elas estão onde elas estão com o salário que elas estão e o que elas têm que fazer para chegar naquele próximo nível, desde o primeiro dia de trabalho. Às vezes, inclusive antes. No processo seletivo, às vezes a gente já compartilha o job description com todas essas informações que eu contei para vocês. Então, estrutura mínima de cargos e salários está completamente conectado com aquele assunto que a gente fez na semana passada a respeito de feedback. Tem que ter a descrição de cargo. Por isso que eu falei, 3 coisas que o RH de startup não pode fugir. Job description, banco de talentos e uma base de dados com as informações de dados pessoais de todos os funcionários, um arquivo que esteja bem seguro, num lugar que poucas pessoas possam acessar, só os 2, 3 ali principais interessados, o RH, a pessoa do financeiro, que precisa da informação de salários, por exemplo, e o dono da empresa. Só, tá? Proteção de dados. Acho que é isso, gente. Acho que encerramos por hoje. Hoje eu tô a Mari possível, mas acho que entreguei no conteúdo aqui prático, rápido, direto no ponto e passei a minha mensagem para vocês, tá bom? Nos vemos amanhã para falar sobre retenção em startups. Tem até uma discussão sobre o uso do termo retenção, mas daí eu conto isso para vocês amanhã, tá bom? Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê de novo amanhã, à 1h da tarde. Obrigada, gente!